Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. Você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, é o 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766 e o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E lembrando que estamos ao vivo também pelas redes sociais aqui da Câmara, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto, no Facebook, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você pode acompanhar o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe, deixe o seu comentário lá nas nossas páginas, que é muito importante para a gente. Bom, olha só, no programa de hoje tenho o prazer de receber aqui o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o Roberto Perosa, que veio aqui falar um pouquinho da sua atuação no governo federal e também destacar suas ações à frente de uma das mais importantes secretarias federais, né, que é responsável pela articulação, negociação e tudo mais envolvendo o comércio exterior brasileiro. Lembrando que Perosa tem fortes ligações aqui com Rio Preto, não sei se mantém ou já teve residência aqui e também atuou em grandes empresas aqui da nossa região, como o Grupo Terreos. Beto, obrigado por estar aqui, viu? Seja bem-vindo à Câmara de Rio Preto. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui. Eu moro aqui em Rio Preto, Alexandre. Moro aqui mesmo, moro aqui em Rio Preto. Minha família está toda aqui, meus filhos nasceram em Rio Preto, então a gente tem um carinho enorme. Eu moro em Rio Preto há quase 30 anos já. Então, a gente tem uma história aqui, né? Eu casei aqui, me formei aqui, casei aqui, comecei minha vida profissional aqui, tive meus filhos aqui. Então, Rio Preto realmente é uma cidade que eu tenho muito carinho e espero continuar aqui até o resto da minha vida. Até aposentar e morrer. Ô, Beto, estou brincando. Antes de a gente abordar os temas aí inerentes à sua função, quero só que você fale um pouquinho da tua trajetória profissional e como que você foi alçado a um cargo tão importante no governo federal. Na verdade, com muito prazer, eu fiz a minha graduação aqui em Rio Preto, né? Então, eu me formei em Direito, sou advogado, estudei aqui em Rio Preto, na Unip, e aí eu comecei a desenvolver meu trabalho aqui em Rio Preto e tal, e diante desse trabalho que eu fiz, eu acabei sendo convidado para trabalhar numa multinacional aqui perto, que é uma grande usina de cana-de-açúcar, e foi quando eu entrei no agronegócio, né? Logo depois de eu ter me formado, eu entrei no ramo do agronegócio. E aí eu desenvolvi uma carreira toda dentro do segmento do agronegócio, especificamente da cana-de-açúcar, né? É uma cultura muito forte aqui na nossa região, e eu fui crescendo profissionalmente dentro da empresa, etc., e consegui ter muito sucesso na empresa. Que é o Grupo Terreos. Que é o Grupo Terreos, né? Que eu fiquei quase... Antigo Guarani, né? Na tua época era Guarani. Era Açúcar Guarani, né? Guarani. Mas eu peguei o período da Terreos também e tal. E eu saí recentemente de lá, parece que não, mas eu saí em 2021 de lá. Então faz apenas 3 anos só que eu saí, né? E quando eu saí por um motivo muito nobre. Eu fui convidado pelo então prefeito Bruno Covas para ser presidente de uma empresa municipal em São Paulo. Era uma empresa que ele precisava de uma pessoa de confiança e me convidou para ser o presidente da Anlurb, que era a empresa que cuidava da limpeza urbana da cidade. Você imagina cuidar da limpeza urbana de uma cidade como São Paulo, né? Em que são produzidos quase 30 mil toneladas de lixo por dia. Então, era um desafio grande, precisava de gestão. A minha especialidade é gestão, né? Então, eu tenho essa questão da gestão de pessoas, que eu me especializei muito. E aí acabei saindo um pouco do agronegócio e fui para essa área pública, né? Então, eu tive uma experiência no âmbito público muito desafiadora, na Prefeitura de São Paulo, que é uma prefeitura enorme. Aí, depois disso, com o falecimento do Bruno, infelizmente ele faleceu e tal, aí eu busquei outras oportunidades e aí comecei a trabalhar em outras áreas. Tive 2 passagens pelo Sistema S e depois por uma associação, depois voltando ao agronegócio, por uma associação de plantadores de cana-de-açúcar, a Orplana. E aí, no final do ano passado, aliás, não do ano passado, do ano retrasado, de 2022, após a eleição, eu fui convidado pelo ministro Carlos Favro, também com o aval do vice-presidente Geraldo Alckmin, para fazer parte do governo.
E ficou uma dúvida grande na minha cabeça, né? Se eu participaria ou não, se eu manteria, entre aspas, o que eu já conhecia aqui na região, de trabalhar com agronegócio, ou se eu entregaria o governo. E resolvi aceitar esse desafio por entender o momento que o Brasil passava, um momento, e principalmente nessa área, que é a área internacional do agronegócio, uma área que a gente precisava retomar os diálogos internacionais, retomar as conversas internacionais para que a gente pudesse criar novas oportunidades para o agronegócio brasileiro. E deu muito certo. Eu estou lá na secretaria faz 1 ano e 1 mês, né, agora completando, com muita alegria. O ano passado eu fui para 30 países, veja isso, Alexandre, fui para 30 países. A rotina na secretaria é muito falar com os países da Ásia, porque é o grande centro consumidor hoje do mundo, é onde existe uma população grande, que não tem uma produção suficiente de alimentos e eles precisam comprar do Brasil. Então, o nosso desafio é estar sempre dialogando com a Ásia, indo para a Ásia, para fazer novos acordos, né, para que possa dar vazão à produção brasileira. Muito bom, bela trajetória, vitoriosa. E você falou do Geraldo Alckmin, para quem não sabe, o Beto tem uma ligação bastante estreita aí com o hoje vice-presidente da República, mas daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco disso, porque agora eu quero saber, Beto, a perspectiva para o agronegócio do Brasil para esse 2024, né? Lembrando que o ano passado o Brasil teve aí uma série de índices de recordes históricos aí no comércio exterior. Exatamente, né? O ano de 2023 foi um ano muito positivo. Com a eleição do novo governo e a retomada das boas relações diplomáticas, e isso no campo internacional faz toda a diferença, Alexandre. Então, a retomada das boas relações levam a novas conversações que levam a relações comerciais, né? Então, essa retomada diplomática do Brasil, sem o extremismo colocado anteriormente, etc., fez com que houvessem mais oportunidades de abertura de mercados para os produtos do agronegócio brasileiro. Com muito orgulho, no ano passado, nós abrimos 78 novos mercados de produtos do agronegócio para países que ainda não recebiam produtos brasileiros. Esses 78 mercados foram em 39 novos países, né? Então, assim, veja a amplitude dessas negociações. Se eu visitei 30, nós ainda abrimos 9 países adicionais daqueles que eu consegui visitar o ano passado. Dá para citar alguns, assim? Que dá. Tivemos, assim... Que não tinha relação comercial? E coisas incríveis, né? Depende, às vezes tem relação comercial em um segmento, mas não tem no agronegócio, né? Perfeito. Então, por exemplo, vou te citar o exemplo do México. O México é um país vizinho, amigo do Brasil, né? E que há muitos anos nós temos relações comerciais, mas o agronegócio estava pendente. E há 20 anos a gente tentava a abertura do mercado de proteína animal, tanto de carne suína, carne bovina e aves, para o México. E nós conseguimos o ano passado isso, logo no começo do ano, em março do ano passado, né? Então, é uma grande oportunidade para os produtores, para os frigoríficos, para os pecuaristas, né? Para as pessoas que têm granja, do setor avícola, para poder produzir e exportar para o México, que é um grande centro consumidor. Antigamente, somente os Estados Unidos tinha preferência da exportação. Agora, o Brasil tem um produto de alta qualidade e mais barato para vender do que os produtos americanos lá no México. Então, é um mercado que se tornou muito relevante, né? Então, a gente abriu lá. O outro que eu citaria, vender algodão para o Egito. Veja, o algodão egípcio é uma marca mundial, né? Quando você vende algodão brasileiro para o Egito, a gente recebe a chancela de que o nosso algodão é comparável ao algodão egípcio. Então, com isso foram abrindo outros mercados para o algodão brasileiro. A soja não é o que se falar, nós vendemos soja para o mundo todo. Né? É o nosso carro-chefe, a soja? A soja é o nosso carro-chefe, é o que mais vende de produtos do agro. Né? Então, nós temos alguns produtos que são líderes de venda, né, mundiais. Soja, açúcar, carne bovina, carne de aves, né, produtos florestais. Enfim, tem complexo soja também, milho, nós somos o maior exportador mundial de milho também. Enfim, tem café, outro produto que nós vendemos bastante também. Tem vários produtos. Mas eu citaria outros exemplos, que é o seguinte: nós retiramos, depois de muita negociação, as barreiras que tinham para o Brasil exportar para o Reino da Inglaterra, né? Tinha um entrave burocrático que não deixava que o Brasil acessasse esse mercado. Nós conseguimos retirar esses entraves também com muita negociação no ano passado. Conseguimos estabelecer uma nova relação com o Chile,
que não é parte do Mercosul, então tinha uma tratativa diferente, e o Chile estabeleceu o pré-listing, que significa a autorização para os produtores brasileiros exportarem ao Chile sem a necessidade de habilitação pelo Chile, somente com a verificação do Ministério da Agricultura brasileiro. Então, teve várias vitórias, né, que a gente conseguiu ano passado, 78 novos mercados, recorde de vendas, 166 bilhões de dólares o ano passado foi o que o agronegócio exportou. Então, contribuindo com o saldo positivo da balança comercial, trazendo divisa e rendas para o interior do país, que é onde o agronegócio é feito, sim, especialmente para São Paulo e para a nossa região, né? Aproveitando esse gancho, era até uma pergunta que eu ia te fazer, de que maneira que o agro da nossa região aqui, Rio Preto, interior do estado de São Paulo, região noroeste, está inserido no comércio exterior brasileiro, e quais são os destaques aí? Imagino que cana, proteína animal, é isso mesmo? Tem algum Olha, existem vários fatores aqui. Nós temos uma grande produção de açúcar aqui, né? Sim. Então, oriundo da cana-de-açúcar. Então, é importante, grande parte desse açúcar é exportado. Então, é uma região altamente exportadora de açúcar aqui. Mas nós também temos a questão da proteína animal. Nós temos diversos frigoríficos aqui na região que são exportadores, enfim, que mandam seus produtos para outros locais. E nós temos também a questão da borracha, que é importante dizer. Sim, 90% da borracha produzida no Brasil é produzida no estado de São Paulo. E desses 90%, 70% é na região de Rio Preto. Então, a região é importantíssima para a eveicultura. E nós tomamos medidas muito estruturantes para o setor da eveicultura. Estava tendo reclamação muito grande ali da borracha chinesa. O setor da eveicultura tinha um problema tributário colocado pela gestão passada, que zerou o imposto de importação, que estava deteriorando os preços internos, fazendo com que a atividade não se tornasse mais rentável, né? Então, muita gente plantou seringueira e, de um tempo para cá, ficou não tendo mais rentabilidade e estava abandonando, né, as seringueiras, etc. E nós tomamos uma atitude, claro, junto com o ministro, etc., para que fosse taxado o látex que venha do exterior, né? Então, assim, nós não fechamos o mercado, deixamos o mercado aberto, mas com o intuito de proteger a produção nacional, os eveicultores, o pessoal dessa cadeia importante para o Brasil, nós taxamos, aumentamos o imposto. Primeiro, do imposto do pneu importado, né, que prejudicava a indústria nacional. E depois do látex, nós também aumentamos o imposto de importação. Eu faço parte da CAMEX, que é a Câmara do governo federal, que decide as alíquotas de importação de todos os produtos que entram no Brasil, né? E coloquei essa pauta lá e foi aprovado, convencemos os demais membros, foi aprovada essa pauta. Então, protegendo o setor da agricultura, além dos leilões que nós fizemos, né? Então, garantimos, através de prêmios pagos ao produtor, a diferença entre o custo de produção e o custo de mercado, né, para que o custo de mercado, que hoje estava abaixo do custo de produção, fosse equilibrado para o governo para que a produção continuasse. Então, também pagamos no ano passado quase 100 milhões de reais para isso, e esse ano temos mais uma perspectiva de um novo pagamento para garantia da sustentabilidade dessa cadeia dos eveicultores. Além de vários outros produtos, leite, cadeia leiteira, viu? Também tivemos diversas ações, teve muita reclamação da questão do leite ao redor do país. Nós tomamos diversas atitudes também. E, claro, pensando sempre na abertura de mercados também para dar vazão e criar ainda mais competitividade para os produtos do agronegócio. Muito bom. Aproveitando que você também citou o Mercosul, como é que está aquela negociação Mercosul-União Europeia? Vai sair, não vai? Como é que está o acordo Mercosul-União Europeia é uma coisa interessante, porque ele já está assinado, né? Está assinado, mas estava tendo algum bloqueio aí. Mas ainda depende de implementação, né? Então, nós fizemos uma força-tarefa muito grande para que isso fosse implementado no último semestre, porque era enquanto o Brasil estava na presidência temporária do Mercosul, né? Infelizmente não deu. Por negociação internacional, às vezes envolvendo muitos países, como é o caso da União Europeia, que tem 27 países membros, existem interesses diversos, né? E dentro da própria União Europeia existem cerca de 6, 7 países que são contra o acordo, né? Porque os produtos brasileiros são altamente competitivos e eles não terão como competir com esses produtos. Mas a grande maioria
quer ter acesso a esses produtos de alta qualidade e mais competitivos, que são os produtos brasileiros. Então, deve ser aprovado pela grande maioria, mas foi elaborado no ano passado pela União Europeia uma carta chamada de Side Letter, que é uma carta adicional ao acordo, em que previa uma série de penalidades sobre não cumprimento de legislações ambientais, mas não legislações ambientais nacionais, legislações ambientais da Europa. E aí nós entendemos que isso era uma afronta à soberania, tanto brasileira como aos demais países do Mercosul, e começamos a negociar de que isso era inaceitável. Bom, isso foi passado, está ultrapassada essa questão, e hoje, dos 10 pontos que nós iniciamos a negociação mais firmemente no ano passado, resta apenas um para a gente solucionar e implementar o acordo. E qual é esse ponto? Esse ponto é um mecanismo de arbitragem que nós estamos estabelecendo no acordo, para quando houver alguma dissonância entre os países membros, isso seja arbitrado, não seja preciso levar para algum órgão internacional, mas seja arbitrado em alguma Câmara que será definida tanto pela União Europeia quanto pelo Brasil, para que os impasses sejam ali resolvidos. Então, está muito próximo. Vejam que de 10 impasses, nós limpamos da pauta 9, falta um, que não é complexo, né? Mas nós estamos na reta final para que isso seja implementado. Então, eu acredito que até o meio do ano, nós teremos uma grande novidade aí, que será a implementação do acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo é altamente vantajoso para o Brasil na área do agronegócio. É muito vantajoso, né? Criam cotas, está certo que não são as cotas que a gente imagina, grandes cotas, mas criam-se cotas que irão sendo incrementadas no decorrer dos anos, assim como as tarifas serão diminuídas no decorrer dos anos. Então, é altamente produtivo para o Brasil. Nós hoje somos muito dependentes da exportação, principalmente para a China e para o Sudoeste Asiático, e nós precisamos ter outras cartas na manga. Então, por isso que a União Europeia é um mercado rentável, altamente rentável, que paga bem ao produtor, e é uma grande opção para que a gente tenha em momentos de crise com relação ao mundo asiático. Então, é sempre a gente não colocar todos os ovos numa cesta só. E esse é o grande conceito. O Brasil precisa fazer mais acordos internacionais para que a gente possa ter vazão à nossa produção e também ter garantia de renda aos nossos produtores. Bom, até nisso, o presidente Lula estava ontem no Egito, hoje está na Etiópia, né, aí costurando mais acordos. Roberto, sobre esse tema, uma dúvida até de leigo aqui em comércio exterior, esse aumento gradual de exportações, principalmente de proteína animal e outros itens do agro, não corre o risco de pressionar o preço desses produtos pro brasileiro? Isso é uma ótima pergunta, Alexandre. Na verdade, o Brasil é um grande produtor mundial de alimentos, né? Hoje o Brasil é o maior produtor mundial de alimentos. O que é exportado do Brasil, que a gente fala da exportação brasileira, é apenas 30% do que é produzido. Então, 70% fica dentro do mercado nacional, garantindo a nossa soberania alimentar, como a gente gosta de dizer. A segurança alimentar do povo brasileiro está garantida, porque grande parte da sua produção fica aqui dentro, né? Então, o que nós estamos dizendo é 30% da produção, que é totalmente controlável do ponto de vista de preços internos, etc. E o brasileiro, quando tem a opção de ter remuneração interna maior, ele começa a vender para o mercado interno. Entendeu? Então, isso está muito bem equilibrado, é uma roda que já está girando há um bom tempo. Sim. E não está tendo nenhum risco de desabastecimento, nem de aumento expressivo de preço ao produtor interno. Muito bom. Queria que você falasse um pouquinho também como estão as conversas com a Argentina depois da eleição do Milei. Ele chegou a ameaçar que não ia ter mais negócio com o Brasil, não ia ter negócio com a China. Com a China parece que ele já recuou. Como é que está a relação Brasil-Argentina? A gente que acompanha a política e o governo há muitos anos, né, sabe como é feita a política, nós entendemos que existem dois grandes momentos do político. O primeiro, o momento eleitoral. E depois o momento de governar. Choque de realidade. Né? Então, eu acho que ele está percebendo isso, né? A Argentina, um país tão amigo do Brasil, em que nós temos grandes parcerias, temos o Mercosul, que nós somos os pilares do Mercosul. Enfim, é um país muito amigo nosso, né? Não podemos nos distanciar da Argentina de forma alguma. Eu mesmo tenho uma agenda prevista com o ministro da Agricultura argentino no dia 7 e 8 agora de março. Eu estarei lá
visitando a Argentina nessa reunião. Tem uma grande feira lá, terão expositores brasileiros e eu tenho uma audiência com o ministro da Agricultura argentino. Mas eu acho que, dito isso, passada a eleição, começa a se ter conta do que é preciso fazer com a razão, né? E a razão é que a Argentina é um grande parceiro comercial brasileiro e o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina, né? Então não tem como haver um rompimento de relações, etc., porque os países são interdependentes, né? E é a base do Mercosul essa interdependência entre o Brasil e a Argentina. Então eu acho que está caminhando bem. Nós tivemos sinais positivos do governo argentino de que querem manter a boa relação com o Brasil e é nisso que a gente acredita. Muito bom. Bom, gente, estou conversando com o Roberto Perosa, ele que é o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? O mapa... Hoje é só Ministério da Agricultura e Pecuária. Pecuária só, então tá. Beto, o Brasil está na presidência, você falou da presidência provisória do Mercosul e agora nós estamos na presidência provisória do G20, Isso. Que é o grupo dos 20 maiores economias do planeta. E vamos ter reuniões aqui no Brasil sobre a presidência do presidente Lula e tudo mais. Eu sei que você integra um dos grupos que coordena aí a questão... Na verdade, você coordena o grupo o grupo de trabalho da agricultura. De que maneira essa presidência do G20 pode trazer ainda melhores resultados para o agronegócio brasileiro? Olha, Alexandre, é uma experiência muito positiva para o Brasil. Eu estive no ano passado nas reuniões do G20, foram na Índia. Então veja que eu estive 4 vezes na Índia o ano passado para essas reuniões. Diversas autoridades do mundo comparecem a essas reuniões, onde são discutidas as bases de como essas grandes economias pretendem aplicar os seus recursos, apoiar os seus produtores nos próximos anos, né? A vinda da presidência do G20 para o Brasil traz de novo o protagonismo brasileiro na área internacional, que é muito importante. Isso nos leva a grandes possibilidades de negociações, de abertura de mercados, de novos acordos comerciais. Então, o Brasil vai reger, vamos dizer assim, essa orquestra esse ano. E no ano que vem nós ainda temos a COP30, que também é um grande evento mundial e também trará um protagonismo enorme para o Brasil, onde poderá ser comprovada a sustentabilidade da agricultura brasileira. Então, eu estou, a pedido do ministro Carlos Favaro, coordenando o grupo de trabalho da agricultura dentro do G20. É uma responsabilidade enorme. Você imagina a gente lidar com... Na verdade, agora é G21. Lidar com 21 ministros da agricultura que virão ao Brasil em 4 encontros. Depois nós convidamos mais 9 países, principalmente os do Mercosul que não estavam integrados à lista. Então serão 30 ministros da agricultura, além de 20 organismos internacionais. Banco Mundial, FAO, ONU, todos participarão aqui conosco desses eventos. Então, e eu sou o coordenador designado pelo ministro Carlos Favaro para esse evento. Então, é um motivo de orgulho enorme, mas de uma responsabilidade enorme também. E eu acho que nós teremos uma oportunidade de mostrar ao mundo quão sustentável é a nossa produção, como é feita a produção da agricultura brasileira aqui e como nós podemos atender os anseios da humanidade, que é de maior produção de alimentos, com qualidade e com um preço competitivo. Então, eu acho que, mais uma vez, é a volta do protagonismo internacional do Brasil para que a gente possa mostrar ao mundo a nossa competência e possa criar ainda mais oportunidades para o homem do campo do Brasil, com as vendas ao exterior. Legal. Ainda nessa linha, você disse que o ano passado, 2023, 39 novos mercados aí foram abertos. E para esse ano, qual é a meta? Tem uma meta estabelecida de novos mercados, novos países, enfim, novos setores aí para ser desbravado? Olha, Alexandre, existem diversas negociações em andamento. A gente não tem um número, porque isso depende muito, não depende somente do nosso lado, depende do outro país. Sim. E sobre o outro país a gente não tem gestão, né? A gente tem diálogo com o outro país, respeitando a soberania dos outros países. Então, vai ser um ano de muito diálogo, nós temos muitas questões a serem resolvidas, mas nós já tivemos um bom início de ano, né? Em janeiro, nós tivemos um recorde para o mês de janeiro de abertura de mercados. Nós abrimos 9 mercados em janeiro, né?
nunca tinha sido aberto tantos mercados no mês de janeiro em um ano, na história do Brasil. Então, significa que... E não é resultado do trabalho só de janeiro, é um resultado que vem acumulando do ano passado e culminou com janeiro nessas aberturas. Em fevereiro nós já tivemos novas aberturas de mercado também. Então, nós estamos negociando diversos mercados. A gente acredita que vai ser um ano muito produtivo, até por conta do G20, da presença das delegações internacionais aqui. Nós poderemos acelerar as negociações em andamento, fazendo com que a gente tenha novos recordes de abertura de mercado. A gente não gosta de colocar um número para não criar frustração em ninguém, né? Mas a gente tem uma expectativa enorme para esse ano, que é um ano em que o Brasil liderará as discussões no âmbito da agricultura, no âmbito mundial. Então, nós teremos muitas oportunidades para negociar com os demais países novos mercados. Então, nós estamos muito confiantes que esse ano vai ser um ano muito positivo também. Muito bom. Você citou a COP30, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da economia verde no agronegócio brasileiro e de que maneira isso é muito exigido lá fora nos mercados, principalmente europeu, né? Não, olha, é importância total, né? Hoje, antigamente... se perguntava onde podia se produzir mais. Depois de um tempo, começou a se perguntar onde se pode produzir mais e mais barato, né? Hoje se pergunta onde pode se produzir mais, com maior competitividade, mas com sustentabilidade, né? Com crédito de carbono, com descarbonização. E onde isso é possível hoje no mundo? É no Brasil. É no Brasil onde nós temos quase 70%, 67% da floresta preservada, né? É no Brasil que tem uma extensão territorial gigantesca, continental. É no Brasil onde nós temos gente vocacionada, nós temos sol e, mais importante do que tudo, nós temos clima no Brasil, né? Então, o clima é determinante na produção, né? Então, a economia verde passa pelo respeito ao clima, passa por novas ações que respeitem o clima, que respeitem as mudanças climáticas, né? E o Brasil está dando um grande exemplo disso para o mundo. Veja que o desmatamento da Amazônia diminuiu 60% no ano passado. É um número fantástico. Quando a gente mostra isso para o mundo, mostra que voltou a ter ações de comando e controle, lideradas pelo Ministério do Meio Ambiente, volta a mostrar aqui o Plano Safra, que foi recorde no ano passado, recorde de subsídios, vamos dizer, de apoio ao produtor, teve todo um enfoque na sustentabilidade, entendeu? Que não tinha antes. Então, realmente mudou o conceito vamos dizer, de como o governo enxerga a produção, mudou o conceito. O conceito hoje é todo voltado para a sustentabilidade do agronegócio e nós somos indutores disso, né? Então, eu acho que o Brasil tem muito a mostrar nessa questão da economia verde e a COP30 será esse grande marco importante para mostrar isso ao mundo, de como nós conseguimos produzir com sustentabilidade e com respeito ao meio ambiente. Que, aliás, vai ser no Pará ali, né? Exatamente, em Belém do Pará. Belém do Pará. Você falou do Plano Safra, eu tinha até marcado aqui que foi recorde o ano passado, se eu não me engano, acho que em torno de 300 bilhões, se eu estiver enganado. Para a agricultura empresarial, que a gente diz que é o médio e o grande produtor, foram 366 bilhões. Subsídios 20% a mais do que o ano anterior. Isso. Enfim, subsídios, aumento em exportação, aumento de venda, aumento de rentabilidade. Por que o setor do agro ainda tem uma certa resistência a este governo atual, em especial a figura do presidente Lula? Por que... Enfim, não sei se você quer comentar isso. Claro. Mas... Não, com muita tranquilidade, Alexandre. Olha, eu posso dar um exemplo para vocês. Nos últimos governos do presidente Lula, antes desse, ele foi o homem que criou a CTN-Bio, que é o órgão responsável por apurar as transgenias dos produtos da soja, do milho, que deu competitividade, que o Brasil se tornou essa potência, né? Aumentou muito a produtividade. Ele foi o homem responsável, o governante responsável pela implantação do carro flex no Brasil. Veja, foi em 2003 a implantação do carro flex no Brasil. Hoje é normal, todo mundo tem um carro flex, né? Então, hoje 90% da frota é flex. Foi o presidente Lula que teve a coragem de fazer isso também. Tecnologia do biodiesel, né? Exatamente. Que ele teve até em Lins, brincou que no futuro vocês vão ver o combustível de picanha. Pois é. Brincou. Então, assim, ele foi quem elevou a questão do biodiesel no passado e agora já retomamos, né? No governo passado ficou parado, nesse governo já está no B12, agora B13, B14 e já tem projeção para chegar no B20.
né, com regras definidas. Então, apoio total aos biocombustíveis. Ele foi o grande embaixador do etanol no mundo. Este ano que passou, criou a Aliança Mundial dos Biocombustíveis. Né? Então, veja que ele é uma pessoa que está atenta às demandas do agro e tal. Concedeu os créditos do Plano Safra, os maiores créditos da história do Plano Safra. Né? Lançamos uma linha dolarizada para aqueles produtores que têm rede natural, que são os produtores de cana-de-açúcar, de soja, de milho, aqueles que exportam, né? Então, total apoio ao agronegócio. É claro, o setor do agro é um setor que tinha muito vinculação com a gestão passada, mas com o decorrer do tempo, as pessoas já estão enxergando, e nós temos visto claras demonstrações disso. Eu estou visitando várias feiras que existem no país com o ministro Carlos Favro, e a gente vê uma receptividade muito grande, porque nós estamos dando condição de produção ao produtor. Né? E isso a gente faz não só por determinação do ministro, ou minha, ou nossa, mas também por determinação do presidente Lula. Então, eu acho que as pessoas, com o decorrer do tempo, todos aqueles brasileiros e brasileiras, homens de bens, que querem o progresso do campo, que querem o progresso do Brasil, verão que esse governo está trabalhando para isso. Independente de ideologia partidária. E aí, aquilo que eu disse para você no começo da nossa entrevista. Existe um momento da eleição, existe um momento do governo, de governar. Nós estamos governando para todos, independente de ideologia partidária ou não. E vai chegar no momento da eleição, todos eles têm direito de apoiar o candidato A, B ou C, aqueles que se identificarem com um candidato ou outro. E isso sem problema nenhum. Nós somos a favor da democracia, né? Então, eu acho que eu vejo com muita tranquilidade e com o decorrer do tempo, isso será mostrado que nós estamos aumentando e melhorando as condições de produção no campo, que essa é a nossa grande função lá no Ministério. Nós temos um tripé do agronegócio, Alexandre, que é importante dizer. Primeiro, nós precisamos dar crédito para que a produção possa ser aumentada. Nós temos um plano de dobrar a produção brasileira nos próximos 10 anos. É muito grande isso. Isso sem expandir a área, né? Isso sem expandir a área, exatamente. Somente com renovação de pastagens degradadas. Então, dobrar a produção brasileira. Para isso, precisa de crédito ao produtor. Depois, nós precisamos de logística e infraestrutura. Para isso, foi colocado 1,7 trilhão de reais em infraestrutura e logística no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento dessa nova gestão. E, por último, nós precisamos dar vazão a essa produção. Né? E aí a importância da abertura de mercados e do contexto internacional e da nossa inserção internacional. Então, esse grande tripé do agronegócio, e claro, também nunca esquecendo da sustentabilidade do agronegócio, mas isso é o que nos move, entendeu? É a energia que nos move para dar condição ao campo de ter mais renda, mais qualidade de vida e que possa ainda dar garantia e segurança alimentar para o mundo. Eu quero que você fale desse Programa Nacional de Conversão de Pastagem Degradada e de que maneira isso pode beneficiar a região, mas só antes você falou da infraestrutura, investimento em infraestrutura para dar vazão à produção. Chegou a hora do Brasil pensar em investir mais em ferrovias e hidrovias? Olha, abandonar um pouco esse modal rodoviário? Eu concordo completamente. Existem muitos investimentos previstos para portos, aeroportos, também para rodovias, mas principalmente para hidrovias e ferrovias. Né? Então, tem as concessões que foram feitas, inclusive nós temos uma linha férrea que passa aqui na nossa cidade, que foi alvo de discussão recente, inclusive. Está sendo ainda, né, debatido. Então, eu acho que tem uma possibilidade grande do Brasil crescer muito nos próximos anos. Eu sou muito confiante, eu sou otimista demais, entendeu? Eu confio muito que vai dar certo. Agora, nós temos um problema grande também de armazenagem de grãos. Silos, né? O Brasil não consegue armazenar tudo que produz. Né? Então, você pega a China, ela tem a capacidade de armazenagem de 5 vezes do que ela necessita naquele ano. Então, ela tem possibilidade de armazenar 5 anos. Né? O Brasil não consegue armazenar uma safra. Então, veja que nós ficamos refém depois. Se ele armazena lá, ele pode ditar o preço do mercado. Né? Então, eu acho que nós precisamos fazer um investimento também em logística, mas também em armazenagem, é importante. O governo está investindo muito no Porto de Santos. Né? Veja que são vários investimentos anunciados para o Porto de Santos. Independente de se o governador é do partido A ou B, o presidente tem determinado que haja investimentos em todos os estados da federação. Eu tenho rodado muito o Brasil também, tenho visto isso.
Então, eu acho que o modal logístico precisa ser sempre, claro, olhado. O modal rodoviário está já acima da sua capacidade. Esgotado. Né? Esgotado. E a gente precisa, claro, investir em novos modais. Perfeito. Fala um pouquinho desse Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. Explica para a gente o que é isso e se pode ter algum reflexo aqui na nossa região. Você falou de dobrar a produção, isso pode beneficiar aqui, região noroeste do estado? Claro. Na verdade, foi feito um estudo pela Embrapa, Alexandre, pela Embrapa e pelo Banco do Brasil. Logo que nós assumimos lá no governo, nós solicitamos, a pedido do ministro Carlos Favaro, uma análise tanto da Embrapa, que é uma empresa vinculada ao MAPA, né, quanto ao Banco do Brasil, que é um grande parceiro do produtor rural brasileiro, que fizesse um estudo sobre áreas degradadas com alta aptidão para conversão em áreas de agricultura. Né? E eles fizeram 2 estudos separados, né? Um da Embrapa e outro do Banco do Brasil. E em maio, eles nos entregaram esses resultados. Então, juntaram todos os técnicos, cientistas da Embrapa, juntaram mais de 300 engenheiros agrônomos que existem lá no Banco do Brasil e cada um entregou um estudo. Para nossa surpresa, o estudo deu um resultado igual. Olha só, então ficou validado o estudo, tanto pela Embrapa quanto pelo Banco do Brasil. Aqui no Brasil hoje existe cerca de 160 milhões de hectares em áreas de pastagens. Né? Então é muita área. Né? Dessa área, cerca de 40 a 50 milhões estão totalmente degradadas e têm alta aptidão para conversão para a agricultura. Então, a ideia é que a gente faça a conversão de cerca de 4 milhões de hectares por ano dessas áreas de pastagens degradadas para a área de agricultura, em todas as culturas, não só uma cultura. Então, pode ser em cana, pode ser em arroz, feijão, soja, milho, pode ser em qualquer cultura, frutas, entendeu? Produtos florestais, enfim, qualquer cultura. Ainda também podemos fazer isso com intensificação da pecuária. Né? Mas você vai falar, mas 4 milhões de hectares por ano é muita coisa. Olha, deixa eu te dizer, hoje, sem nenhum apoio governamental, já é feito pelo próprio produtor rural cerca de 1,5 milhão de hectares de conversão por ano. Hoje o Brasil agrega a sua atividade produtiva de pastagem degradada para a agricultura um Uruguai por ano. O Uruguai tem área produtiva na casa dos 2 milhões de hectares. O Brasil agrega um Uruguai por ano à produção brasileira. Veja que dado impressionante. Né? Então, nós somos muito competitivos. Então, se tiver um apoio governamental com uma questão de crédito mais favorecida para que seja feita essa conversão, e é isso que nós estamos fazendo, buscando crédito internacional, de fundos soberanos, de grandes corporações internacionais, para que eles possam apoiar o produtor a fazer essa conversão, né, e a gente possa produzir mais. Só que produzir mais é aquilo que eu te disse, nós vamos produzir mais, aí nós não temos ferrovia, hidrovia, então temos que investir em logística também. Então está sendo feito o PAC. E depois nós temos que também dar vazão a essa produção, que são as aberturas de mercado. Então é toda uma cadeia que tem que ser olhada com muito cuidado, para que a gente possa incentivar a produção ainda maior do Brasil. E eu digo uma coisa, Alexandre, a produção de alimentos é o que traz paz ao mundo. Né? Então o Brasil tem um papel central no estabelecimento da paz no mundo. O Brasil é o maior produtor de alimentos e nós temos condição de produzir o dobro do que nós estamos produzindo. Veja só, isso eu estou falando do incremento de 40 milhões de hectares na primeira safra. E se você fizer 2, 3 safras nessa mesma área? Hoje, para você ter uma ideia, o Brasil tem 65 milhões de hectares, se contar as culturas perenes, 70 milhões em área de agricultura. Nós estamos praticamente dobrando essa área. Né? Então, veja o que vai ser de transformação. E isso vai gerar mais emprego, mais produção, mais oportunidades para as pessoas da nossa região, que é onde o agronegócio é feito. Né? Então, esse eu acho que é um grande legado que nós vamos deixar para o Brasil, um grande legado de conversão de novas áreas, de áreas que são emissoras de gases de efeito estufa e vão poder passar a ser captadoras de gases de efeito estufa. Então, eu acho que é um legado de sustentabilidade, de produtividade e de geração de renda e emprego para as pessoas. Muito bom, gente. Conversei com Roberto Peroz, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária.
quero te agradecer, Beto, mas antes não podia deixar de abordar com você, eu disse da sua proximidade com o vice-presidente Geraldo Alckmin, isso da época do PSDB, você apesar de jovem aí. Somos jovens. Né? Somos jovens ainda, é um quadro histórico histórico do PSDB, até, enfim, teu pai, tua família. Como é que está o PSDB hoje? Queria que você pode falar, enfim, e como o partido tem se posicionado aí para as eleições deste ano. O PSDB, eu tenho uma ligação histórica com o partido. Meu pai foi fundador, né? Meu pai foi deputado federal constituinte e foi fundador do PSDB, então eu tenho uma relação de muito carinho com o PSDB. Né? É claro que todos os partidos passam por momentos de desgaste, de mudanças, daí eu acho que o PSDB está nesse momento. Né? Governou o Estado por muitos anos, com excelência, teve ótimos governadores, né? Tivemos Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, o próprio Dório, Rodrigo Garcia, então tivemos governadores bons. E eu acho que o partido precisa passar por uma renovação e está passando, né? Está num momento de renovação. Houve já a mudança na esfera federal, vai haver a mudança agora, salvo engano, nas próximas semanas haverá a eleição da direção estadual. E aqui em Rio Preto o partido está muito consolidado. Então, na última eleição, inclusive nós temos um vereador aqui na casa, que é o Renato Pupo, né? Doutor Renato. Na última eleição, o PSDB teve quase 20 mil votos na chapa de vereadores aqui em Rio Preto. Né? Na eleição anterior a essa, o PSDB tinha tido cerca de 4, 5 mil votos. Então, veja o pulo que o PSDB deu, por entender as necessidades da população e colocar gente que possa representar a população. Então, eu acho que o PSDB está preparado para esse momento, é um momento de transição. E nós temos que ter calma, né? Avaliar certinho as possibilidades para ver se é o caso de continuar lutando no partido ou se as pessoas que vierem assumir o partido não fizerem mais sentido para a gente olhar outras opções partidárias que façam sentido, né? Mas eu acho que o PSDB em Rio Preto está muito bem colocado. Temos a liderança do senhor Manuel, que é o presidente municipal, que hoje é secretário da Habitação na prefeitura, então, e vem fazendo um trabalho belíssimo também, muito também com a questão da favela de Marte lá. Então, eu acho que o PSDB está muito bem colocado no município. E com relação à eleição, o PSDB está avaliando, né? Eu acho que nós temos uma proximidade com o governo, né? Óbvio, né? Aqui de Rio Preto. Eu acho que o caminho natural seja uma análise dessa candidatura, qual será a candidatura do governo, né? Então, e avaliar o espectro. Mas eu acho que o PSDB tem grande chance de participar da eleição esse ano aqui em Rio Preto. É isso que eu advogo dentro do partido, para que nós tenhamos uma participação decisiva nas eleições para prefeito. Roberto Perosa, muito obrigado pela sua entrevista e se quiser falar mais alguma coisa que faltou, o que você quiser aí, obrigado. Não, só te agradecer pela oportunidade, deixar um grande abraço a todos os amigos e amigos aqui de Rio Preto. Maravilha, tá? Então, o Beto Perosa, obrigado. E é isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. E se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já ele fica disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E lembrando sempre que você pode enviar mensagens com sugestões de pauta, de entrevista, de reportagem, o que você quiser, para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela. E as informações aqui da Câmara Municipal você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br. É isso aí, gente. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto e do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!